Quem começa? Boa noite, pessoal, tudo bem? Gostaria de iniciar dando boas-vindas e agradecer a presença de todas e todos hoje no evento promovido pelo WLM e pelo WIT sobre as novas normas de subvenção para investimentos. Eu sou a Ana, associada do WLM já há alguns anos, e hoje eu terei o prazer de mediar os painéis, com mulheres de grande nome dentro do direito tributário. Fazendo as apresentações prévias, né? Porque sempre tem gente nova que ainda não conhece o WLM e o WIT. O WLM é uma associação sem fins lucrativos, fruto de uma união de um grupo de advogadas e mulheres dentro da área fiscal, que estão em cargos de liderança em escritórios e empresas, que identificando justamente um gap, de participação feminina, nesse meio, se reuniu justamente para criar um programa de mentoria para jovens advogadas, enfim, estimular o crescimento profissional dessas jovens advogadas até os cargos de gestão. Ah, Além dessa mentoria também, a gente tem alguns grupos de estudos e de debates, e é justamente hoje o GT de Tributário que está promovendo esse evento com a gente hoje. É, Também mantendo esse foco no protagonismo e feminismo, o IT, ele é uma associação de mulheres que também visa fomentar a participação e debate das mulheres dentro do direito tributário, buscando principalmente a participação igualitária de gênero, né? Acho que todo mundo conhece um pouco, mas as fundadoras e associadas do IT, elas também estão frequentemente presentes em vários painéis de debate, encabeçando vários projetos e discussões também dentro da área tributária. Então, sempre é um prazer contar com a presença delas, em eventos juntos com o WLM. Hoje a gente vai ter o prazer de ter com a gente, a Verônica Magalhães, associada do WLM, advogada e contadora, com grande experiência dentro do direito tributário, a Camila Torquato, especialista e mestre em direito tributário, sócia, do Silveira e Torquato Advogados, e a Andréa Macito, sócia da área tributária do Pinheiro Neto, professora e cofundadora do IT. Então, desde já eu quero agradecer a participação e a presença delas hoje, para participar do evento com a gente. O evento ele vai ser basicamente dividido em quatro partes. A gente vai iniciar fazendo um comparativo de como era e como ficou, após as novas normas. Depois a gente vai seguir tratando dos principais efeitos para as empresas. Depois trazendo os pontos do programa de autorregulação e os principais pontos de atenção para os contribuintes. E por fim a gente vai abrir alguns minutinhos para perguntas e, enfim, alguns debates para todo mundo. Então, agora, a gente vai começar agora o evento e eu passo a palavra já para a Andrea. Obrigada. Olá, boa noite. Obrigada a você, Ana. É um prazer estar aqui nesse evento conjunto com a WLM e o WIT. Eu sou uma das cofundadoras do WIT. Esse ano é um ano de celebração para nós. Nós fundamos o WIT em 2019, então a gente está comemorando 5 anos, enfatizando o protagonismo feminino e no direito tributário. Então, eu vou até aqui puxar um pouco a sardinha, falar um pouco dos nossos projetos, mas é um prazer estar com vocês discutindo esse assunto que está quente, né? A gente tem falado muito com os clientes sobre isso, os efeitos, né, das notificações, das intimações que a Receita Federal tem mandado, as dúvidas do que os contribuintes fazem. Então, a gente está aqui com esse trio hoje para passar um pouco pelo histórico, tanto legislativo como da jurisprudência, colocar um pouco das polêmicas, dos argumentos, do que vem acontecendo, e também falar um pouco desse cenário de autorregularização, que em princípio é alguma coisa que a Fazenda ela traz como uma benesse para que aqueles contribuintes que não cumpriam os determinados requisitos venham a cumprir agora, mas a gente precisa entender bem para quem realmente interessa, para quem faz sentido entrar, e é aí que a gente vai, então, compor o nosso trio dentro desses segmentos que a Ana falou. Vocês já conseguem ver minha tela? Conseguem? Já Ótimo, sim. perfeito. Então, vamos lá. Eu queria, além de contar, né, da comemoração dos 5 anos, chamá-los para o evento de comemoração, que vai ser agora no dia 30 de abril, de manhã, no Matos Filho da Brigadeiro Faria Lima, não vai no endereço errado. Vai ser muito bacana, uma manhã de celebrações. E eu também aproveito aqui para dizer que as mulheres tributaristas que estão nos assistindo, elas têm um espaço garantido numa coluna que o IT tem no Jota, é uma coluna que a gente publica quinzenalmente, artigos técnicos de mulheres tributaristas. Então,
Se vocês tiverem alguma ideia na cabeça, alguma coisa para escrever, os artigos são curtos, de 5 a 8 mil caracteres, alguma coisa bem fluida, e daí é aí uma porta que a gente colocou, uma vitrine, eu diria assim, né? O Jota hoje em dia é muito acompanhado e é uma vitrine para que tenham as suas ideias lidas, então ficam todas convidadas e todos convidados aqui a acompanhar também esses textos de mulheres maravilhosas. Vamos então começar com o tema propriamente dito. E esse é um tema, para abrir a nossa conversa, eu preciso dizer que esse é um tema bastante caro para o contribuinte, né? Bastante caro por quê? Porque qual é o impacto dele em números? Até então, grande parte dos contribuintes, o que eles faziam? Eles vinham excluindo da base de cálculo do imposto de renda, da CSL, do PIS e da COFINS, esses valores de subvenções, né? A gente vai tratar um pouco do conceito, mas sempre que havia o recebimento dessas subvenções, especialmente falando aqui de benefícios fiscais de ICMS, havia essa exclusão, havia requisitos legais que a gente vai tratar, e o impacto bruto era uma redução ali de 43,25% para aquelas empresas. Só que a gente teve uma nova legislação agora vigendo a partir de 1º de janeiro desse ano, que trouxe, que retirou essa possibilidade, né, de deduzir dessas bases de cálculo a 43,25% e facultou um pedido, uma habilitação que você faz bastante trabalhosa, burocrática, de 25% de uma contrapartida de um crédito de imposto de renda, de modo que esse impacto líquido, na melhor das hipóteses, seria de 18,25%. Agora, por que eu digo na melhor das hipóteses? Porque as minhas companheiras aqui palestrantes também vão falar sobre várias dúvidas que surgem. Qual que é a base, eventualmente, desse crédito? Como que eu vou avaliar isso? Como eu vou ter isso autorizado? Então, a gente tem aqui um impacto importante em números que as empresas estão preocupadas, estão fazendo contas. Mas, além de números, a gente precisa voltar aqui a conceitos. E o primeiro conceito é: o que são subvenções? Antes, a gente tinha uma diferenciação entre subvenção de custeio, pré-custeio e para investimento, mas, via de regra, a subvenção nada mais é do que uma dispensa de pagamento ou uma renúncia do governo, falando em benefícios fiscais, uma renúncia do Estado como uma estratégia de desenvolvimento social, econômico do Estado. Né? Então, ele é um auxílio em favor de uma pessoa ou de uma determinada instituição. Via de regra, aqui a gente está falando de pessoas jurídicas. Agora, quando eu tenho essa dispensa de pagamento ou essa renúncia, o que eu preciso me perguntar? Além de me perguntar se tem alguma dispensa legal, como existia até agora, eu tenho que fazer outras perguntas. Por quê? Porque o direito tributário ele tem uma moldura constitucional. Os limites ao poder de tributar estão na Constituição. Então, quando eu falo de tributo ou não alguma coisa pelo imposto de renda e pela CSL, eu preciso entender o conceito de renda tributária. Quando eu falo de tributação pelo PIS e pela COFINS, eu preciso entender o conceito de receita tributável, até para ver se aquela regra, se aquela lei está ou não adequada, né? Então, eu preciso olhar para as bases constitucionais, os conceitos que permitem o governo exercer o seu poder de tributar e também observar determinados conceitos que são ali colocados na Constituição, como o Pacto Federativo e a imunidade recíproca. Então, como que o Estado dá com uma mão e o governo federal abocanha essa parte, né, essa dispensa de pagamento, essa renúncia feita pelo Estado? Em tese, a gente tem ali na Constituição uma regra de imunidade recíproca entre os entes. Então, será que isso também não está sendo violado, independentemente de mudança legislativa ou não? E daí eu vou percorrer agora no próximo slide o que aconteceu no tempo, mas sempre lembrando que a gente precisa recorrer aos conceitos constitucionais para ver a adequação dessa legislação, a adequação dessa jurisprudência e o que a gente pode continuar discutindo ou não dentro da moldura constitucional. E aqui a gente vê muito ganhar relevo uma discussão contábil. Agora, já de muito a gente tem discutido a diferenciação de registros contábeis e efetiva incidência tributária.
Então, é bastante importante que se tenha isso em mente dentro dessa discussão de subvenções, porque a questão contábil muitas vezes acaba contaminando esse raciocínio. Vamos para a nossa linha do tempo, então. O que que eu tinha? Eu tinha lá, em 2014, né, na 12973, eu tinha uma previsão no artigo 30 dessa lei falando que as subvenções para investimento, e daí aí, inclusive, isenções, reduções de impostos, etc., concedidas para estímulo à implantação e expansão de empreendimentos e doações, elas não deveriam ser computadas no lucro real com uma condição. Qual era a condição? Desde que registrada contabilmente em conta de reserva de lucro. Então, ela precisava estar registrada em conta de reserva de lucro, por quê? Porque essa reserva de lucro ela só poderia ser utilizada para absorver eventuais prejuízos após o resto da reserva ser utilizado, ou aumentar capital social. Ela não poderia ser utilizada, por exemplo, para distribuir para os acionistas. Né? Então, a ideia é que esse dinheiro ficasse na companhia para essas duas finalidades e registrado em reserva de lucro. Era essa condição que trazia a lei. Para PIS e COFINS, a gente tinha uma previsão que falava subvenções para investimento não são computadas para o PIS e para COFINS e não especificava exatamente essa condição de reserva de investimento. Mas então o que a gente tinha era em sendo subvenções para investimento, eu poderia, registrado em conta de reserva, excluir para fins de IRCS, PIS e COFINS. Pois bem, estando isso na lei, veio uma ação e discutiu o tema 843 no STF, né? E foi reconhecida a repercussão geral desse tema, que era os valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS, eles devem ou não ser excluídos da base do PIS e da COFINS? E a discussão aqui, como eu falei que não tinha um requisito, ela está muito ligada ao conceito de receita constitucional. Por isso que daí o STF ela falou, tem repercussão geral. Só que isso não foi à frente, a gente ainda tem essa pendência de julgamento. Tanto que quando se foi julgar a questão para IRCS, houve até uma tentativa de se brecar o julgamento no STJ por conta de uma suposta prejudicialidade aqui dessa discussão que ainda não foi definida no STF, mas isso foi superado e a gente teve alguns julgamentos relevantes no STJ que até motivaram todas essas intimações que eu acabei de mencionar no início da minha fala. Pois bem, então, eu tenho uma lei, uma condição, eu tenho uma repercussão geral no STF para PIS, COFINS, crédito presumido, tentando entender o conceito de receita e se aquilo ali encaixa. Daí eu tenho a edição da Lei Complementar 160 em 17, que fala, olha, essa divisão de subvenção para custeio, para investimento, etc., esquece, todos os benefícios de ICMS vão ser considerados como subvenções para investimento e, portanto, observariam ali os requisitos do artigo 30, que é a questão do registro em conta de reserva, vedadas quaisquer outras exigências. E daí, nesse momento, veio um outro tema para o STF, que era a questão do crédito presumido na base de cálculo do IRPJ-CSL, que é o tema 957. E daí, diferente da questão do PIS/COFINS, o Supremo falou, olha, aqui eu não vou reconhecer repercussão geral porque é matéria infraconstitucional, que está endereçada nessas leis complementares todas, né, nessas leis todas. Para mim, eu acho um pouco paradoxal, porque eu tenho todo o conceito de renda, tenho toda a questão da imunidade recíproca e do Pacto Federativo lá. Então, a minha visão é de que deveria, em algum momento, sim, ser enfrentada essa questão pelo Supremo, e a gente sabe que uma hora não é repercussão geral, depois de um tempo essa ideia às vezes muda, né? E a gente tem ali uma apreciação desse assunto. Pois bem, daí a gente teve o STJ olhando para os créditos presumidos, já que então o Supremo falou é infra, eu não vou olhar, a palavra seria do STJ. Vem o STJ, não embargos de divergência, não é repetitivo, mas ele veio e falou: olha, os créditos presumidos de ICMS não podem compor a base do imposto de renda e CSL, independentemente de cumprimento de requisito de artigo 30 nenhum. Esse requisito ele não é válido. Ele não é válido por quê? Porque esse crédito presumido ele não é lucro. Ele não forma, ele não se adequa à razão pela qual
o governo pode cobrar IRCS. Além disso, o próprio STJ falou, realmente eu estou olhando para isso porque eu estou falando das normas infra que criam requisitos. E eu entendo que esse requisito não se aplica nesse caso. Perfeito. Daí a gente tem uma solução COSIT 12 de 22, após esse julgamento aqui de 17, que fala o seguinte, olha, eu vou te exigir prova, contribuinte, de que o crédito presumido ele foi concedido como um estímulo à implantação ou à expansão de um empreendimento, do seu empreendimento econômico. E eu acho que isso não é um requisito adicional, isso decorre do próprio artigo 30, tá? Daí eu tenho o tema 1182, aí sim, de repetitivo, que ele analisou não os créditos presumidos, mas sim o que foi chamado, convencionado, chamar de benefícios negativos. O que é isso? Redução de base, isenção parcial, total, etc. E daí o STJ, quando olhou para esses outros benefícios, que não o crédito presumido, que efetivamente entra, ele olhou para aquele efeito de redução e recuperação, esses incentivos negativos, e falou: olha, para esses tem sim que olhar para o artigo 30, mas não precisa, por outro lado, ter toda essa prova que a Receita Federal está entendendo. Só que ficou meio mal parado essa questão, porque tem uma pequena fala ali que ele fala: a Receita Federal ela vai fiscalizar se tiver uma destinação estranha. O que é essa destinação estranha? É eu não usar para os empreendimentos, ou é, eventualmente, eu não absorver o prejuízo, não aumentar o capital, usar para o outro tipo de coisa. Então, isso foi dando uma margem para a discussão, e daí, a partir do momento que aqueles contribuintes que tinham incentivos negativos, que não tributavam, mas eles também não jogavam em conta de reserva, eles falaram, bom, agora eu tive uma decisão que vai me complicar. E aí entra muito do que a Verônica vai falar. Qual é a sua situação concreta? O que tem para você fazer agora? Acho que a Camila também vai falar um pouco né, do caminho da argumentação judicial, a Verônica eventualmente da adesão a essa autorregularização. Então, como é que fica, pós-julgamento do tema 1182, essa discussão? Veio a PGFN, como ela faz normalmente, ela avalia os julgamentos e dá a sua interpretação. Ela falou: olha, eu reconheço que mesmo os incentivos negativos não são lucro e que essa não tributação ela respeitaria o Pacto Federativo, mas eu tenho que olhar os requisitos do 30 e eu tenho o dever de um futuro reinvestimento, então eu tenho aqui um entendimento da Procuradoria um pouco mais restritivo que chancela a postura da Receita Federal. A gente teve embargo de declaração nesse repetitivo, né, para falar de modulação, etc. E, na minha visão, aqui também tem esse espaço de pré-questionamento até para um potencial recurso extraordinário mais para frente. Essa é a minha visão, como eu já falei, eu acho que o assunto precisa ser enfrentado pelo Supremo. Daí, no final do ano passado, a gente teve a solução COSIT 253, falando, olha, de novo, eu preciso ter a comprovação pelo contribuinte de que esses incentivos foram destinados ao estímulo ou à implantação ou à expansão do empreendimento, além de atender os requisitos do artigo 30, e eu acho que tudo é uma grande interpretação desse artigo 30. Até que depois, nesse rolo de discussão da 12973, veio o Congresso e falou, quer saber? Veio uma medida provisória, vou converter em lei, e quis acabar com essa discussão toda judicial. E daí essa norma que eu falei que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro desse ano, ela basicamente revogou o artigo 30, revogou também as exclusões para PIS e COFINS. E ela fala, olha, você que recebe subvenções, você vai ser elegível a um potencial crédito de RPJ, que deu aquele net que eu fiz ali entre o impacto bruto e o impacto líquido. E foi isso que a lei fez. Então, ela falou, esquece, a partir de agora é tudo tributado e eu vou te dar uma contrapartida ali do crédito de 25%. Então, aqui eu trago um quadro resumo do que é pré e do que é pós-Lei 14.789. Então, antes da 14.789, o que eu tinha? Eu tinha como vantagem a exclusão desses benefícios de RCS com condições para os negativos e crédito presumido não, a exclusão dos benefícios da base do PIS e da COFINS sem condições, exceto pelo fato de que os benefícios fiscais foram ali pela 160 considerados subvenções para investimento,
E como desvantagem, eu tinha a necessidade desse registro em reserva de incentivo por conta do julgamento do repetitivo, exceção feita aos presumidos daquele julgamento anterior de embargos de divergência. Veio a lei, o que mudou? Revogou todas essas exclusões, né? E concedeu na contrapartida a oportunidade dos contribuintes a se habilitarem para a fruição de um crédito de RPJ de 25%. Além disso, para trás ele falou: olha, para frente então você vai ter esse crédito, eu vou reduzir o seu benefício que você tem hoje, e para trás eu vou permitir que você se autorregularize. Quais as desvantagens? Essa habilitação ao crédito ela é bastante burocrática, né? Você precisa também esperar a entrega da SF para apurar o crédito, tem toda uma discussão sobre qual é essa base de cálculo, muitas vezes porque o crédito tem umas taxas associadas, tem toda essa questão. Então, muitas vezes você tem uma redução desse crédito puro que você já excluía antes. Então, o efeito acaba sendo maior do que aquele percentual de alíquota pura e simplesmente. E você tem que daí oferecer todas essas subvenções pelo IRCS e PIS/COFINS. Isso é o que a Fazenda interpreta. Agora, o que efetivamente muda na visão dos advogados? E quais os impactos dessa alteração normativa? Quais os impactos desse julgamento do 1182? O que aconteceu foi uma grande força-tarefa da Receita Federal falando: olha, vamos se autorregularizar aí, pessoal, né? Vocês viram que vocês perderam o 1182, então vamos revisar as apurações, eu vou começar fiscalizações, antes de você ser autuado, você se regulariza. Agora, muitas dos argumentos que a gente tinha pré-alteração legislativa, ela se mantém. Eu preciso olhar para o conceito de receita, conceito de renda, pacto federativo, imunidade recíproca. Eu preciso olhar para tudo isso. E daí, isso por si só me traz fundamentos que ainda eu posso brigar. Por outro lado, quando eu olho para o passado, ficou essa situação mal parada do STJ, que eu não sei se vai chegar no STF, que é cumprimento do artigo 30 ou não, né? Também ficou essa questão de faz sentido eu diferenciar incentivos negativos e positivos? O STF faria essa mesma distinção, né? E daí a gente também não tem a apreciação sob a ótica do PIS/COFINS, a gente só teve IRCS, né? De presumido e de incentivos negativos. Está pendente aquele tema que eu falei de repetitivo de PIS/COFINS 843. E a mudança de regra ela mudou lei ordinária, gente. Ela não mudou a Constituição. Ela não mudou a hipótese de incidência tributária. Além disso, se eu estiver falando de benefício fiscal, será que eu não tenho que fazer uma interpretação um pouco mais cautelosa? A minha visão é que a discussão persiste. E a gente está falando de uma briga ali de 20% aproximado, porque tem o spread lá do net do líquido e tem a diferença de base de cálculo. Além disso, a gente precisa olhar a situação de cada contribuinte, né? Quem tem ações já transitadas? Quais os limites desses trânsitos em julgado? Quais são as situações específicas dessas empresas? Vale uma nova ação? Não vale uma nova ação? Minha última consideração aqui é o seguinte: a maioria dos meus clientes seguem discutindo. Eu referencio aqui um artigo do Jota do mês passado, começo do mês passado, que fala que tinha mais de 250 ações já ajuizadas pós-lei. A grande maioria de crédito presumido, até porque você tem o amparo, e o amparo e o ratio decidente daquele precedente do STJ, ele não mudou com a lei, e 15% sobre benefícios fiscais diversos. A gente tem precedentes, na sua maioria, favoráveis, pelo controle que a gente faz aqui dentro do Pinheiro Neto. E, como eu falei, eu acho que deveria o tema chegar, sim, ao STF. Então, eu acho que tem essa discussão do próprio tema 957, o 843, que ainda não foi julgado, vai ser, né? E o 1182. Então, o próprio 843, a gente vai ver qual é a sinalização do racional do STF. E nesse 1182, a depender desse pré-questionamento, e se vier um RE, também a gente tem essa possibilidade. Então, acho que esse é um panorama geral dessa mudança no tempo de 2014 até agora, dos últimos 10 anos, para a gente parar e pensar, e agora? E agora? Vai valer a pena a gente discutir isso? O que a gente vai fazer enquanto contribuintes? Como a gente vai assessorar nossos clientes? Então, eu agradeço aqui, muito feliz mais uma vez por esse painel conjunto nosso e ansiosa para ouvir minhas colegas. Obrigada. Obrigada, André, por trazer para a gente toda essa evolução histórica e o quadro comparativo de forma muito esclarecedora.
O pessoal do YouTube que está acompanhando a gente, se vocês tiverem qualquer dúvida para André, ou enfim, para os próximos palestrantes também, fiquem à vontade para mandar para a gente, que no final a gente vai abrir para todo mundo. E agora eu passo a palavra para a Camila, que vai trazer os principais efeitos e dores para os contribuintes para a gente. Muito obrigada, Ana. Mais uma vez, obrigada pelo convite e parabéns também pela promoção que vocês fazem desse evento tão importante. Quero cumprimentar as minhas colegas também, Andréia, Verônica. Estou aqui olhando para vocês no YouTube porque eu estou no celular, não estou conseguindo enxergar o rosto de todo mundo, mas é um prazer estar ao lado de vocês. Andréia, parabéns pela exposição muito didática. E por essa linha do tempo tão clara, eu diria que se a gente pensar bem, a gente está voltando no tempo com essa lei, né? Voltando no tempo lá na década de 70, com aquela COSIT da Receita Federal, pelo menos foi isso, eu acho que o governo tentou fazer com que a COSIT voltasse. É, de fato, a última palestra que eu dei sobre subvenção, quando eu recebi o convite, até me disseram assim: olha, já se falou muito sobre subvenção, né? Mas, enfim, a gente tem que abordar agora a MP, na época ainda era a medida provisória, não havia sido convertida em lei. Mas, infelizmente, acho que a gente ainda vai um bom tempo falando sim do passado e falando sim sobre subvenções. Eu sempre brinco que possivelmente quem está aqui assistindo essa palestra, no precedente do ano passado, do tema 1182 do STJ, acompanhou com o coração na mão, igual a Copa do Mundo, né? Porque foi uma coisa assim, vai ser julgado, não vai ser julgado, o STF mandou suspender. Foi bem para nós que trabalhamos com a questão da subvenção, e ela é relevante, esse tema, não só para os contribuintes, para a Receita, também é significativo. A gente sabe que nós estamos falando de valores expressivos em termos tributários, mas a gente precisa trabalhar com o direito tributário, com a ciência do direito tributário, com a legislação, com a lei, com as normas, como a Constituição, como a Andrea muito bem pontuou. Que sobra nesse panorama hoje? Dúvidas, muitas dúvidas. Então, a gente vai tentar aqui, tentar trazer um pouco do nosso entendimento e da nossa compreensão, como orientar os contribuintes nessa maneira, mas eu acho que há, sim, muito espaço para discussão e a gente precisa também andar em cautela. Quero desculpa, mas eu preciso cumprimentar a professora Betina, querida, um abraço, que alegria vê-la aqui, ainda que virtualmente. O que acontece, no meu ponto de vista, com relação à subvenção? Eu acho que a gente tem um marco significativo, que é o tema 1182, e a gente precisa falar um pouquinho dele. A Andrea muito bem pontuou essa linha do tempo, afinal de contas, a legislação ela nunca trouxe para nós um conceito de subvenção para investimento. A Receita Federal tentou implementar uma diferenciação de subvenção para investimento, de subvenção para custeio, para tentar dizer, ó, somente subvenção para custeio você pode retirar. Isso deu um contencioso gigante, obviamente, no CARF, no Judiciário. Aí nós tivemos a Lei Complementar 160, que deu um caráter interpretativo, no meu ponto de vista, até para tentar, vamos solucionar essa questão. É subvenção para investimento, qualquer tipo de benefício fiscal é sim considerado subvenção, quis dar um caráter saneador para o problema, acrescentou os parágrafos necessários para deixar isso claro no artigo 30 da Lei 12.973, mas ainda permaneciam discussões. A própria Receita Federal, no primeiro momento, até reconheceu, realmente pode excluir da base de cálculo do imposto de renda, depois voltou atrás, porque afinal de contas são valores significativos, é preciso realmente sopesar bem, pensar exatamente no que vai se orientar aos contribuintes. E veio a decisão do STJ dizendo que subvenção para investimento não entra mesmo no conceito, não entra para a tributação da base de cálculo do imposto de renda, porque fere o Pacto Federativo, não entra no conceito de renda. E é importante sinalizar que havia dois entendimentos no STJ até então. Um entendimento, isso é importante, que dizia o seguinte: subvenção para investimento, crédito presumido de CMS, ele não pode ser tributado pelo imposto de renda, deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda, não entra no conceito de renda porque fere pacto federativo. Independentemente de ter vindo novos parágrafos para o artigo 30 da Lei 12.973, independentemente da lei,
não se tributa crédito presumido. E o precedente, a raça desse precedente era o Pacto Federativo. Já a outra turma do STJ dizendo, não, tem que cumprir os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973. Quando veio o tema 1182 para ser julgado, foi justamente para decidir esse impasse. Afinal de contas, qual o precedente, qual é a orientação do STJ a respeito de benefício fiscal? Se benefício fiscal deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda, da CSL, da PIS, da COFINS, independentemente do disposto no artigo 30, que tem lá os seus requisitos, né, que exige que não se coloque, não se distribua, basicamente que não se distribua esse valor. Então era para decidir qual aplicar, se afinal de contas, outros benefícios fiscais, isenção, redução de base de cálculo, até imunidade, né, que na verdade, em teoria não é benefício fiscal, mas até isso foi suscitado naquele julgado. E se decidiu que o precedente que determinou a exclusão do crédito presumido da base de cálculo do imposto de renda da CSL pelo Pacto Federativo não se estenderia aos demais. Mas qual foi a justificativa, né? Mas por que, afinal de contas, qual é a diferença do crédito presumido para a isenção? Eu, honestamente, e eu sou uma estudiosa do direito tributário, mas como estudiosa do direito tributário, a gente às vezes tem que ir lá para a contabilidade, ver o que a ciência contábil quer dizer, porque são ciências diferentes, com propósitos diferentes, com objetivos diferentes, e não dá para esquecer que o direito tributário é uma ciência própria, ele se pauta da contabilidade, mas chega em determinado momento que cada um tem os seus próprios objetivos. Eu não consigo entender a diferença de benefício positivo para benefício negativo. Tenho muita dificuldade de vislumbrar isso, muita dificuldade de. É uma questão muito formal. Por quê? O crédito presumido ser excluído da base de cálculo do imposto de renda poderia se argumentar que até para neutralizar a tributação do imposto de renda, porque não é objetivo, efetivamente, se tributar um benefício fiscal. É uma coisa que até soa estranho, né? Não, como que a gente vai tributar benefício fiscal? Só que o precedente do 1182, não estendeu aos demais benefícios fiscais, porque entendeu que nos demais benefícios fiscais não haveria. Vocês me desculpem, eu não vou usar, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, mas não haveria prejuízo para os estados, não haveria ofensa ao Pacto Federativo, porque como o ICMS é um crédito não cumulativo, que você credita os créditos da entrada e debita da saída, quando se dá uma isenção para determinada operação, logo ali na esquina, na próxima operação, o Estado recupera. Os demais benefícios fiscais não teriam esse efeito de não teriam esse efeito de recuperabilidade do valor que o crédito presumido não teria. Essa foi a ratio, no meu entendimento, desse precedente, o efeito de recuperabilidade. Ou seja, se há prejuízo para o Estado ou não, por que eu aplico para um incentivo fiscal a ratio da vedação da ofensa ao Pacto Federativo e para os outros não? É como, na prática, os Estados se sentem prejudicados. Só que tem um detalhe: não é só o crédito presumido que não tem esse efeito de recuperabilidade. Não é apenas o crédito presumido. Porque nós temos muitas isenções que são para a cadeia toda. Eu gosto de falar que principalmente as isenções, os benefícios fiscais mesmo, que o objetivo é atender a capacidade contributiva, que quer que aquele produto, pela essencialidade, chegue mais barato ao consumidor final e vai para a cadeia toda. Eles também não têm esse efeito de recuperabilidade, inclusive porque muitos benefícios, muitas isenções, elas têm um outro benefício, que é o benefício do não estorno. Então, foge dessa regra, né, de se você tem uma saída isenta, você não pode se creditar. Acontece que a gente tem benefício de não estorno. A gente tem isenção que tu tem que estornar o crédito, mas a gente tem isenção que tu não precisa estornar o crédito, que, aliás, é um outro tipo de benefício. E como que ficam essas isenções que têm benefício de não estorno? Não tem efeito de recuperabilidade. Os estados não perdem. Aliás, os estados não recuperam. Então, para esses, também haveria um prejuízo, né? Haveria aí uma ofensa ao Pacto Federativo.
E no meu entendimento, não foi reformado esse precedente. A gente precisa, se for o caso, reformar, porque foi uma orientação já dada em outros julgados do STJ. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, por qual motivo, né? Como que ficam os demais benefícios fiscais? O que que significa cumprir as exigências do artigo 30 da Lei 12.973? É simplesmente, como diz a lei, deixar em reserva? Ou eu tenho que ter contrapartida? Eu só posso efetivamente excluir aqueles benefícios que tenham contrapartida, que são subvencionados, e tem que ter, inclusive, aquela sincronia entre o objetivo da subvenção e a colocação da subvenção em empreendimento, ou seja, volta lá todos aqueles requisitos da COSIT, da Solução de Consulta da Receita Federal da década de 70. Isso não foi o tema do 1182. Não foi esse o objetivo. Ele não analisou isso, não foi este o propósito, mas simplesmente decidir se os demais benefícios fiscais, para os demais benefícios fiscais, se estenderia a tese do Pacto Federativo, ou seja, você não pode tributar isenção dos estados, benefício fiscal do estado, porque isso ofende o Pacto Federativo. Então, esse é um ponto. Afinal de contas, desse passado, o que que a Receita Federal entende? A gente sabe que tem as soluções de consulta, né? Mas o que que se entende por não cumprir os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973? De um lado, a gente tem o que está expresso na lei. Não pode distribuir aos sócios, tem que deixar em reserva. E mesmo nesse ponto, se questiona, tá, mas e como que fica se, afinal de contas, utilizou, não deixou em reserva, porém utilizou no empreendimento? Porque o objetivo da legislação é realmente ficar no empreendimento, ficar no patrimônio, porque o patrimônio não se tributa. É que fique efetivamente, que aquilo não seja lucro da empresa, mas aquilo reverta ao patrimônio da empresa. Esse é um ponto. Eu até gosto de brincar que quando, na data desse julgamento, na lei do tema 1182, se comemorou muito, o fisco comemorou muito, foi inclusive muito noticiado. Olha, ganhamos, que bom, né? O ministro da Economia comemorando essa decisão. E eu até brinquei, olha, não sei se ganharam, acho que deu. Não, eles ainda saíram ganhando. Tem que fazer uma nova lei para mudar esse entendimento. E, de fato, veio uma nova lei, por medida provisória, e, no meu entendimento, como muito bem pontuado pela Andrea, suscitou outros problemas que já estavam em aberto desde o precedente do STF, que não foram, afinal de contas, debatidos com profundidade no STJ e que realmente precisam ser enfrentados, que é o conceito de receita, que é o conceito de faturamento. Então, a gente tem, de um lado, o que ainda está abrangido pelo precedente do STJ, esse é um ponto, com relação ao passado, e com relação ao futuro, qual é a constitucionalidade dessa lei? Porque ela modifica as normas de competência. A gente entra numa discussão também se o conceito de renda está na Constituição ou não está numa Constituição, mas fato é que a gente tem décadas de precedentes que os conceitos estão na Constituição, porque senão não faria nem sentido a gente ter uma rígida repartição de competências. Se quiser, mude-se, né? Como se mudou agora a tributação sobre consumo por emenda constitucional. Mas até que se tenha uma emenda constitucional, a gente tem todo um histórico de regramento, que as normas estão, que os conceitos estão dentro da Constituição, porque se não estivesse dentro da Constituição, nem teria repartição de competência constitucional. A gente poderia repartir as competências por lei complementar. A gente entra também numa discussão sobre até que ponto o direito tributário ele se subordina integralmente à contabilidade. E isso, principalmente em imposto de renda, que a apuração do lucro parte das normas contábeis, ela é relevante, mas é muito importante que a gente lembre, ela parte das normas contábeis, justamente porque ela não se subsume integralmente às normas contábeis, é que nós temos o LALUR, que é o livro de ajuste de imposto de renda. O objetivo da contabilidade é trazer, capturar os fatos econômicos, jurídicos e trazer uma fotografia da realidade para os agentes econômicos conseguirem tomar uma decisão. Então, ela tem os seus próprios objetivos.
que é trazer essa clareza para os agentes econômicos. Ela é muitas vezes conservadora para se apropriar, por exemplo, despesas. Já o direito tributário, ele tem um objetivo, né? A gente tem primeiro uma repartição de competências. E essa repartição de competências, ela se baseia, acima de tudo, no princípio da capacidade contributiva. Como que eu vou tributar se não há efetivamente uma materialidade econômica ali? Se não há efetivamente receita ou faturamento, não há acréscimo patrimonial positivo. Essa discussão, eu acho que ela é extremamente relevante para o futuro. Fica, obviamente, um passado que a gente precisa questionar. Essas rúbricas, esses benefícios fiscais, eles estão dentro do precedente do 1182, que excluiu o crédito presumido. Mas por qual motivo ele excluiu o crédito presumido? Porque ali havia uma ofensa ao Pacto Federativo nas situações em que o Estado não consegue se recuperar daquele imposto. Fica também uma discussão sobre o que significa, afinal de contas, preencher os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973, se eu tenho que apenas deixar em reserva, e se eu não deixei em reserva algo que eu posso fazer, ou se mesmo que eu tenha deixado em reserva de não tenha distribuído aos sócios, preciso que esses benefícios eles sejam apenas considerados, e volta aquela discussão, né, de subvenção para investimento, subvenção de custeio. Do meu ponto de vista, a legislação agora tornou muito clara que realmente não havia até então na legislação essa diferença de subvenção de custeio e subvenção de investimento. E eu não sei a opinião das minhas colegas, depois eu gostaria muito de ouvir a opinião, mas a gente fala muito em benefício fiscal, né? Que o artigo 30 veicula um benefício fiscal, até força de expressão, mas eu tenho dúvidas se é um benefício fiscal. Será que é um benefício fiscal eu deduzir da minha apuração do imposto de renda benefício tributário? Será que é realmente um benefício fiscal? Ou se é simplesmente a legislação tributária fazendo os ajustes de neutralidade necessário para que o direito tributário capture, afinal de contas, apenas a renda, o acréscimo patrimonial positivo. São essas as minhas mais reflexões do que propriamente sinalização do que vai acontecer com o passado ou o que pode acontecer com o futuro. A certeza é que ainda há muita margem para discussão, sim, e que é preciso que, em cada situação concreta, o contribuinte analise, né, o que, afinal de contas, ele utilizou no passado. Mais uma vez, muito obrigada, e eu fico à disposição também para maiores dúvidas e esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, Camila. Tudo bem por levantar esses pontos que vão ainda ter muito debate, muita dor de cabeça para nós como advogados. Eu passo a palavra agora para a Verônica, por gentileza, para fechar o painel para a gente. Arrasou. Obrigada, Ana. Que sensacional participar desse painel com a Andrea, Macito, com a Camila, com a Bruna Brits, que está escondidinha aí, mas estava conversando com a gente no começo. Estou muito contente. E eu quero falar uma coisa importante, ó, sobre o IT. O IT, ele foi esse grupo, né, de mulheres, essas mulheres foram responsáveis por uma virada muito grande na minha carreira. A primeira palestra que eu dei ao vivo sobre tributário para um público grande, para um auditório cheio, foi no IT. Foi na sede da OAB, se não me engano, na Maria Paula. E foi eu, a Gleice e a Flávia. Nós temos o mesmo grupo até hoje. Nós três viramos amigas. Eu não conhecia a Flávia, a Gleice sim, a Flávia não. Mas a gente tem o mesmo grupo até hoje. E a gente é super amigas até hoje. E eu lembro que a Daniela Lara nos emprestou o escritório dela, com direito a pãozinho de queijo, bolo, tudo para a gente ensaiar, porque a gente estava empolvorosa, nervosa, suava assim, meu Deus, como é que vai ser o negócio? Então é só para deixar aqui público o apoio que essas mulheres dão para a gente nos bastidores. Não é só um grupo, eu sou extremamente grata, extremamente grata. Depois disso foi que eu perdi o medo de meter as caras quando alguém me chama para falar em algum lugar. Este foi um ponto de virada na minha carreira. Eu sou muito grata a essas mulheres. Fora que quando a gente escreve artigo para publicar no Jota, existe todo o apoio. Alguém lê para ver se não tem nenhuma bobagem, para até ajudar a gente a melhorar, não é? Assim que a gente, várias cabeças pensam melhor que uma. Então eu só quero usar um pedacinho da minha fala para agradecer demais ao IT. Eu sou muito, muito grata mesmo.
E sou muito grata aos outros grupos que existem também, como esse que eu estou agora, o WLM, sensacional, sou mentora, vou participar como mentora. Olha como a vida da gente evolui, não é? Eu vou ser mentora de uma pessoa, logo menos por conta do WLM. Então, sou muito grata mesmo a esses grupos, faço parte de outros. Então, gente, dica para a mulherada. Bora participar dos grupos, porque é um apoio, assim, que a gente precisa demais. Só queria agradecer. Beleza? Então, tá bom. Arrasou, arrasou. Bora lá finalizar, então. A minha função aqui, a minha fala, é falar do programa de autorregularização que a nossa querida Receita Federal lançou por meio da IN 11, aliás, 11 não, 21, eu sou ruim para guardar números, gente, tô colando aqui, ó. IN 2184, certo? Grosso modo, gente, a Receita falou assim, viu, contribuintes? Ó, um disclaimer aqui, né? Uma observação. Eu sempre gosto de colocar na minha linguagem a mais simplicidade possível, porque a minha meta de vida é atrair cada vez mais pessoas para o tributário. Então, quanto mais for simples a minha linguagem, melhor será eu alcançar esse meu objetivo. Então, eu vou falar aqui numa linguagem simples. Eu vou até refrasear aqui o que está na IN, mas basicamente a Receita falou assim: ei, contribuinte, você excluiu a sua subvenção lá da apuração do seu IR e você não cumpriu os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973, que é botar em reserva, não distribuir bonitinho, comeu bola, não fez direitinho como tinha que fazer, vou te dar uma chance. Se regularize. Pague o que você deve com os descontos muito bons, inclusive. Quais descontos? Eu vou passar aqui rápido, tá, gente? Porque não é o objetivo eu destrinchar SN. Você pode pagar com até 80% de desconto, aí parcela em 12 vezes, ou não está com essa bala na agulha para pagar em 12 vezes, é muito? Paga 5% do valor da dívida sem redução nenhuma e parcela o resto em até 60 parcelas, mas aí você vai ter um desconto menor, né? Faz sentido, 50%, ou você parcela em 84 vezes e tem um desconto ainda menor de 35%. Basicamente, gente, essas são as possibilidades. A Andrea falou, a Camila falou que é burocrático aderir, certo? É burocrático, não é fácil, você vai ter que cumprir vários requisitos, mas enfim, grosso modo é isso que o contribuinte pode fazer: pagar o que, em tese, ele excluiu equivocadamente sem cumprir os requisitos do artigo 30. O que é que me chama muito a atenção, que estou extremamente incomodada com essa IN? Tudo bem, quando você adere a qualquer programa de transação, parcelamento, é normal você ter que abrir mão de qualquer discussão do débito que você está aderindo. Faz todo sentido. Mas aqui, nessa IN, tem uma condição, né? Se você aderir à autorregularização, você vai aceitar o novo regime que está em voga com a nossa lei lá, que foi publicada no final de 2023. Certo? Então, gente, isso me incomoda. Por quê? Porque você está aderindo a algo que fazia parte de um regime diferente e, ao mesmo tempo, você tem que concordar com um regime completamente novo, para o qual existem ainda muitas dúvidas. Que eu, Verônica, por exemplo, não tenho as respostas, vão ter que vir com o tempo. Mas deixa eu citar aqui algumas dúvidas que eu tenho em relação a esse novo regime. Lá fala assim, ó, que você vai calcular o seu crédito de 20%, de 25%, sobre as receitas que estejam vinculadas à depreciação, que estejam vinculadas a ativos, né, sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão. E se não tiver, e se eu tiver um ativo que não tem nenhum desses três, terreno, por exemplo, será que a Receita vai aceitar? Vamos ver, não é? Qual depreciação que eu vou usar? A depreciação contábil ou a depreciação fiscal? Como é que eu vou fazer esse cálculo, por exemplo, para empresas que calculam o lucro real pelo regime trimestral? Porque toda a lógica desse novo regime é para o anual, certo? E se eu tiver um benefício fiscal que eu não tenho o ato concessivo, ou que eu tive o ato concessivo há bastante tempo, eu tenho que renovar agora? Então, essas aqui são só algumas dúvidas que eu acho que vão surgir na prática para quem de fato decidir aderir a esse programa
de autorregularização. O que é que eu vejo de análise necessária a fazer? Eu sou uma pessoa que, desde que eu entrei no tributário, e acho que foi por isso até que eu resolvi fazer a faculdade de contabilidade. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa tributarista, ela vai ser ela tem que ser uma parceira de negócios do cliente. Então, talvez a decisão de aderir ou não à autorregularização não seja óbvio, vai ter que levar em conta os argumentos técnicos que a Andréa Massito falou, que a Camila já falou, conceito de receita, conceito de lucro, etc. e tal, mas você vai ter que analisar muito a situação do cliente, da empresa especificamente. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa, ela não fez ali a reserva, mas ela não distribuiu. Será que ela poderia fazer a reserva agora? É uma possibilidade. Ou, um outro ponto. A empresa, o benefício que ela tem é crédito presumido. Pô, aí o argumento é mais forte. Ou vamos imaginar que a empresa, o benefício que ela tem é isenção mesmo, e aí ela descumpriu lá, realmente distribuiu todo o lucro e tal. Essa empresa já está numa situação mais frágil, percebe? Ou uma empresa não quer ter problema, não quero ter problema, tô com caixa aqui e prefiro não ter problema com a Receita Federal, porque, sei lá, preciso da minha CND, não quero, comprar essa briga, enfim. O fato é que, na minha cabeça, essa decisão vai ter que ser muito caso a caso, não vai ter uma receita de bolo, vai ser caso a caso, analisar a situação específica da empresa, qual o benefício fiscal que ela tem, até porque dessas decisões aí, que eu acho que foi a Andréa que citou, ou a Camila, não lembro, do Jota, que tem mais de 250, a maior parte delas, foi a Andréa, né? A maior parte delas é de crédito presumido, não é mesmo? Então, a gente vai ter que analisar que tipo de benefício esse cliente tem e ajudar essa empresa a tomar uma decisão técnica do ponto jurídico, mas também pensar ali no negócio da empresa. O que é que ela precisa naquele momento, não é? E qual que é o apetite de risco, que muda muito. A minha carreira tributária, eu comecei em escritório, depois fui para Big Four e por último eu passei por 4 multinacionais. E é impressionante, eu já trabalhei, não vou citar nomes, né? Já passei pelas 4, mas não vou citar nome aqui do que eu vou citar agora, mas já trabalhei em uma que era o apetite de risco gigantesco. Tudo que é coisa eu quero. Já trabalhei em outra que o apetite de risco era muito baixo. Era uma empresa muito conservadora, então percebe? É a situação do cliente, é a cultura do cliente. Eu acho que esses são os principais pontos de análise. Ou seja, eu também não tenho respostas redondas, porque esse caso não tem respostas redondas. Tem uma análise crítica que a gente faz do caso concreto, da situação financeira do cliente, do apetite de risco do cliente e, finalmente, de qual é a chance de êxito, dependendo do benefício fiscal que esse cliente tenha no futuro. E só para finalizar aqui, aí isso aqui vai ser polêmico. Para finalizar aqui, eu penso o seguinte, gente. Vamos imaginar que uma empresa ela faça adesão a essa autorregularização. Realmente ela não cumpriu lá, vou autorregularizar. Mas aí essa nova lei já tem 2 ADIs, né? Vamos imaginar que as ADIs não surtam efeito, essa lei permaneça. Será que realmente, no futuro, se houver alguma divergência em relação aos cálculos, a esse negócio de depreciação, por exemplo, será que realmente quem aderiu não poderia discutir? Porque eu fico pensando assim, como pode uma IN impor que eu aceite um regulamento, um regime completamente novo? Uma coisa deixa eu dar um exemplo prático aqui, para ver se meu raciocínio fica mais claro. Eu tenho um débito de ICMS do ano de 2022. Aí eu faço a adesão lá a uma transação tributária. Beleza, cara, isso daqui eu não posso mais discutir. Perdeu, não vou ficar firme aqui. Agora, para o futuro, se eu tiver um outro débito no futuro, não tem nada a ver com essa adesão que eu fiz no passado. Na minha cabeça, valeria esse raciocínio também para esse caso aqui. Eu aderi à autorregularização de um regime anterior. E aí, se eu tiver aderido, beleza, eu não posso mais discutir aquele regime anterior. Mas o novo
um novo. Eu ainda não consegui me conformar que, de fato, se no futuro, com esse tanto de dúvidas que tem, eu não poderia discutir também. Não estou dizendo que vamos poder ou não, não sei a resposta, vamos esperar para ver, mas eu queria jogar isso na mesa para a gente refletir, né? Aliás, a nossa função como advogados, como pessoas tributaristas, é pensar em uma situação que com certeza eu acho que virá no futuro. Gente que aderiu, mas que vai aparecer dúvidas e alguma divergência, porque o sistema, o regime das subvenções é completamente novo. Vai vir problema e vai vir divergência com toda certeza. Esses eram os meus pontos, gente. Obrigada de coração novamente pela energia de vocês. Arrasou demais. Obrigada, Verônica, por trazer para a gente de forma tão simples e objetiva esses principais pontos da autorregulação. A gente vai abrir agora uns minutinhos, caso os palestrantes gostariam de acrescentar alguma coisa das falas uma das outras. A gente tem uns minutinhos para a gente poder fazer isso, senão a gente começa já as perguntas. Eu gostaria de falar um ponto de cada uma. Eu acho que eu compartilho muito da indignação da Camila dessa diferenciação dos incentivos negativos e positivos. Eu também acho que não faz sentido essa diferenciação e tenho dificuldade de compreender. E achei também muito relevante a gente pensar nesse ponto que a Verônica falou, de se eu aderir à autorregularização, para frente eu também estou concordando com esse entendimento fazendário e com a própria norma, né? Então, precisa se pensar bem o que a gente vai fazer olhando o equacionamento tanto do passado como para frente com os nossos clientes. Obrigada, Andréia. Camila, Verônica, mais algum ponto gostariam de acrescentar? Só Não, agradecer mais uma vez. Eu acho que muito mais do que dar respostas é a nossa função levantar questionamentos e se debater sobre o assunto, verdadeiramente estudar. A gente sempre fala que o direito tributário e contabilidade eles se conectam, e neste caso específico da subvenção, é uma situação em que a gente precisa também ir atrás dos conceitos contábeis, mas justamente para dizer, olha, isso é o que a contabilidade diz, a ciência do direito tributário é outra questão. Então, acho que o ponto fulcral mesmo é a gente ter um precedente que nos dê uma certa segurança jurídica sobre o conceito de receita. Maravilha, obrigada. Então, eu vou abrir aqui para as perguntas que mandaram para a gente. Não tem nenhum direcionamento, então as três podem ficar à vontade para responder, tá? A primeira pergunta que subiu aqui para a gente é se a exclusão é só para o pagamento de estimativa ou também para o balanço de suspensão e redução, referenciando o parágrafo 4º do artigo 8º. se eu não me engano, essa exclusão é só para o ajuste final, né? Ela não impacta os pagamentos mensais. Não estou dizendo com 100% de certeza, mas o que eu me lembro agora é isso. As estimativas mensais não são impactadas, mas sim o ajuste no final do ano. O que importa é o overall mesmo, o ajuste. É, Maravilha. Outra pergunta também que subiu aqui para a gente é quais são as expectativas para o julgamento do STF sobre o tema 843, que é o relativo à exclusão do crédito da presumida base de cálculo do PIS da COFINS? Bom, as minhas, assim, por mim não tem dúvida que tem que julgar, tem que afastar essa tributação, né? Não é conceito de receita nem aqui, nem em lugar nenhum dentro da moldura constitucional, mas vamos ver, né? nossa, eu fico Verônica, com você queria medo do acrescentar alguma STF, coisa? gente. Vem umas coisas de lá agora que eu falo, ai meu Deus. Outra pergunta também que subiu para a gente, não sei se vocês sentem com vontade para responder, mas como vocês estão orientando seus clientes com relação a essas novas normas? Eu gostei muito da fala da Verônica, porque é algo que eu falo bastante, inclusive. Nós não sentamos na cadeira do diretor, né? A gente não toma a decisão, e nem deve ser assim, que é algo que eu defendo bastante, que é a educação tributária para todos os contribuintes. Então, obviamente, enquanto tributaristas, advogados, contadores, é nossa função passar com a maior clareza possível, apesar de que é uma tarefa hercúlea, tendo em vista que muitas vezes a gente não tem segurança jurídica. Então, trazer uma clareza às vezes é complicado, mas o contribuinte precisa ter a dimensão efetivamente do risco, né? Então, cada caso, como a Verônica muito bem pontuou, ela tem um grau de risco, ou maior ou menor. E isso eu acho que é mais importante,
trazer essa clareza para o contribuinte, olha, nesse ponto, o nosso entendimento tem um maior grau de risco, tem menor grau de risco, já temos precedentes, se você não fez a reserva. Cada caso mesmo, mas trazer clareza. A decisão, afinal de contas, tem que ser da empresa. E também avaliar, né, o que você tem de trânsito em julgado, eventualmente do passado, né, de suas ações e como isso se estende no tempo. Maravilha. E mais uma perguntinha aqui para gente não estourar muito tempo. Como que funciona o cálculo do crédito fiscal? Está definido na IN. Ele é bastante detalhado, mas como a gente falou aqui, tem muito mais dúvidas do que certezas de como ele é estruturado. Então, eu acho que a gente vai ter aí algumas discussões. Mas a forma de cálculo estaria ali de acordo com a portaria que a. Não foi a que você mencionou, né, Verônica? Eu esqueci qual que é a norma do crédito. É a IN. Acho que essa é a lei mesmo, não é? Não, não, a que outorgou o crédito. Ah, não, peraí. Eu acho que a pergunta da pessoa é como é que calcula o crédito aqueles 25%, não é? É, Aí é a descrição da própria lei, né? deixa eu pegar aqui. Que basicamente você pega as receitas de subvenção que estejam vinculadas a ativos sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão e joga 25% lá. Falando assim parece simples, mas é muito comum eu não ter, a minha subvenção não está vinculada a ativo algum, por exemplo. Ou estar vinculada a um ativo que não é sujeito à depreciação, amortização e nem exaustão, como, por exemplo, um terreno. E o Então, próximo, o próprio descasamento, né? Porque você tem um tempo de é depreciação e você tem o tempo do crédito. É, por isso que eu acho, vai dar pano para manga isso. Qual depreciação que eu uso? Eu posso usar é isso acumulada? mesmo. Ó, É, a partir da apuração do crédito fiscal está no artigo 6º, 7º e 8º, dentro da própria 14789. isso, perfeito. Ou seja, falar como é fácil, na prática vai dar pano para manga demais isso daí. Bom que vai ter trabalho para gente. Que vai dar trabalho, vai. Maravilha, Maravilha. muito obrigada, pessoal. Em nome do WLM, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês e todo mundo que tirou um tempo para assistir a gente hoje no YouTube. Muito Obrigada, obrigada. Fica aqui também o amei. meu beijo para a Betina, uma homenagem a essa mulher incrível que fez um congresso maravilhoso no Paraná, agora é presidente da BDF, professora catedrática, então, assim, maravilhosa, uma inspiração, a Betina, para todas nós do WLM e do WIT. Com Boa certeza. noite. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, tchau, tchau.